falando. Bom dia, Ricardo falando. Um amigo meu, epidemiologista de primeira linha, me mandou uma ferramenta do Google que eu achei extremamente interessante, que é baseada exatamente nos mesmos princípios que o Google utiliza para fazer o Google Maps e que mapeou em todo o mundo a mobilidade das pessoas durante a pandemia do Covid e vem mapeando. Recomendo a todos que deem uma olhada no site, porque nos permite ter alguns insights extremamente interessantes, já que esse mapeamento está estratificado por região geográfica e também por tipo de atividade. Por exemplo, atividade comercial, ir ao cinema, ir a shoppings, atividade de lazer. Também ir trabalhar, estar em trânsito, ir a parques, entre outras atividades. E o que chama atenção é que quando a gente olha para os países com maior número de casos, a gente observa, a partir do início de março, uma redução muito grande nas atividades, principalmente relacionadas a atividades comerciais e de lazer e a ida ao trabalho. Ou seja, dá para dizer que esses países realmente estão em algum tipo de lockdown horizontal. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o campeão em número de casos, a partir da metade de março teve uma redução de 47% no comércio, no cinema, no teatro, na ida aos shoppings, em ida a parques temáticos, e uma redução de 38% nas idas ao trabalho. A Itália, que nós sabemos é campeã em mortes e que tem aquela situação bem complicada, é pior ainda. A partir do início de março, houve uma redução de 94% nas atividades comerciais e de lazer. De idas a shoppings, de idas a restaurantes, de idas a bares, de idas ao teatro, de idas ao cinema, 94%, praticamente um lockdown da atividade comercial de serviços, de comércio e de lazer. E uma redução de 63% nas idas ao trabalho, o que é muito grande. Por que será que esses países, a partir de março, adotaram essas condutas? Bem, porque esses países são campeões mundiais em números de casos. Então, para esses países, pareceu claro que medidas drásticas eram necessárias. Só que, se a gente observar, a gente tem que se perguntar por que eles chegaram nessa situação. Qual é o denominador comum que levou os Estados Unidos e a Itália a essa situação? Eu já falei um pouquinho das individualidades na Itália, mas o que ambos têm em comum é testagem pífia, uma política de testagem que só testava os doentes. Os Estados Unidos começaram com apenas 74 testes por milhão de habitantes, a despeito daquela economia pujante que eles têm. Só para uma comparação, a Noruega testa mais de 8 mil por milhão de habitantes e não tem uma economia nem próxima da economia americana. E, além da pobre testagem, um outro ponto em comum muito importante é a baixa cultura de uso de máscara ocidental. Nos Estados Unidos, se alguém te vê de máscara, a pessoa se afasta, porque acha que tu está doente. Então isso coíbe o próprio uso de máscara, não a cultura do uso de máscara, bem diferente dos orientais. A grande questão é, eles não testaram e não fizeram medidas de controle de infecção. Se tivessem testado, teriam diagnosticado os assintomáticos, que são quem verdadeiramente mantém a maior parte dos novos casos, como eu já comentei anteriormente, teriam feito busca ativa e intensificado medidas de controle de infecção. Se tivessem usado máscara, álcool gel, teriam intensificado essas medidas de controle de infecção e talvez não tivessem chegado até essa situação. Mas, agora que chegaram, o lockdown é eficaz? Bem,
Nós não sabemos, porque como eles não testaram, a gente não sabe qual é a soroprevalência, qual é a percentagem de italianos e americanos que já estão imunizados. Mas eu já mostrei aqui, através de estudos filogenéticos, que o vírus foi introduzido na Itália bem antes do que se pensava e que a pandemia não começou lá oficialmente dia 26 de fevereiro, e sim em janeiro. É possível, portanto, que a não testagem e a não intensificação de controle de infecção tenha trazido eles a essa situação caótica que levou eles ao lockdown, mas que o lockdown agora talvez não seja mais eficaz porque o gênio já pode ter saído da lâmpada. Ou seja, não que o lockdown não funcione quando feito de forma cirúrgica, de forma programada, de forma organizada. Essa é uma alternativa, entre outras, que eu defendo mais. Mas foi feito em Wuhan. Wuhan fez um lockout localizado, e aí o que se fez é que esse lockdown foi mantido às custas da economia dos lugares que ainda produziam, das outras províncias, e se fez testagem e houve reabertura de Wuhan com segurança. Se abriu o lockdown em Wuhan. Bem, se a gente olhar os países que estão ganhando, que estão indo bem, como a Coreia do Sul e como Taiwan, a gente observa exatamente o oposto dos Estados Unidos e da Itália. Na Coreia do Sul, houve apenas 19% de redução no comércio, em serviços de lazer, em restaurantes, em supermercados, em cinemas, em teatros, e só 12% de redução no trabalho. Taiwan teve uma redução de só 9% nas atividades comerciais. Restaurantes, serviços. Aliás, serviços é a principal fonte da nossa economia. E houve uma redução de somente 1%. 1% na atividade laboral, nas idas ao trabalho. O que Coreia do Sul e Taiwan fizeram? Coreia do Sul, mais de 6 mil testes por milhão. Não fechou nada. Taiwan, testagem também, mas muito controle de infecção. Máscaras que custam centavos sendo distribuídas para a população. Álcool gel. Porque máscara não é tudo, a gente precisa de outras medidas de controle de infecção também. Monitoração intensa da temperatura corporal. E se a gente olhar tanto a Coreia do Sul como Taiwan, não é que eles estão com essas medidas agora, mas já tiveram piores. Ao contrário do que ocorreu na Itália e nos Estados Unidos, onde as medidas foram intensificadas, talvez tardiamente, em março, esses dois países têm no gráfico a adoção desses percentuais de confinamento estáveis ao longo do tempo. Ou seja, eles definiram uma política desde o início, acharam que aquela política era correta, foram consistentes e estão vencendo. Estão vencendo do início, e estão vencendo no meio e vão vencer no final. E o Brasil como é que está? O Brasil está acompanhando os Estados Unidos e a Itália, com uma redução já de 71% das atividades comerciais, o que é muito, e uma redução de 34% até o momento nas atividades laborais. Ainda com pouca testagem e ainda sem o uso de máscaras. Mas o jogo está virando. O CDC nos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, acaba de recomendar que a população use máscaras caseiras. Pessoal, o uso de máscaras é básico, eu já tinha postado isso aqui. Esse é um vírus de naso e orofaringe. A transmissão vai se dar por contato direto e eliminação de gotículas, em menor grau aerosóis. Essas máscaras caseiras protegem sim. Em zonas quentes, como hospitais, nem pensar, obrigatório uso de máscara. A bico de pato, que estende a proteção para aerosóis, só em zonas quentes dos hospitais. UTIs, emergências, ou se estiver faltando, só para profissionais que se engajem em atividades de reanimação cardiopulmonar, broncoscopia, ventilação não invasiva, enfim, atividades geradoras de aerosóis. Máscaras caseiras são baratas.
Façam várias, porque a gente usa por 2 horas ou um pouco mais e depois tem que deixar de molho por 20 minutos após lavar com água sanitária ou com água e sabão. O vírus é extremamente sensível. Álcool gel, dá para conseguir. Testagem, governo, vamos testar. Agora a Universidade de Pelotas vai fazer um estudo de soroprevalência da população. Excelente. A quanto estamos do ponto de corte de imunidade de rebanho? Como podemos fazer uma modelagem certa, matemática, considerando que não todos são suscetíveis? Olha o erro do Ferguson aqui. A gente está começando a se mexer. Empresas privadas, políticas de oferecer alternativas aos entes públicos, às prefeituras, aos governos, de reabertura das fábricas, de reabertura à indústria, mas com segurança ao trabalhador, demonstrando os EPIs que vão ser distribuídos, demonstrando a política de testagem. Pessoal, continuo desde o início com as mesmas teclas, como a Coreia do Sul e Taiwan está continuando desde o início. É testagem e controle de infecção. Redução de socialização, sim. Lockdown horizontal, não. É fácil do ponto de vista logístico. Fecha tudo, lavo minhas mãos. Não. Se lavasse as mãos, aliás, o vírus não era transmitido. É fácil do ponto de vista político. Arruína a economia a longo prazo. Economia e saúde não são dicotomias, não são coisas mutuamente exclusivas, não são coisas que a gente tem que escolher entre uma e outra. São a mesma coisa. A saúde depende da economia, a economia depende da saúde. Como já disseram por aí, são umbilicalmente ligadas. Vamos fazer o que é saudável para os nossos pacientes e para a nossa população. Um abraço.